Tudo bem, pessoal? Foi solicitado por alguns alunos a gente detalhar aquele exercício que nós fizemos, na verdade é uma atividade avaliativa do cálculo de condutores de linha de transmissão. Eu fiz um resumo, vou apresentar para vocês, tá? Que eu acredito que deve tirar todas as dúvidas a nível de confecção e entrega do trabalho também. Vamos lá? Então, primeira coisa, só para a gente contextualizar. O exercício é cálculo de condutores. O objetivo, calcular a corrente para cada tipo de cabo em função da temperatura, para as condições fora de ponta e questão de ponta também. Então, eu elaborei um roteiro para vocês que é o seguinte. Primeiro, definir o cabo do grupo, certo? Do grupo de trabalho. Mandei para vocês um arquivo que lá estava bem claro. Grupo 1, grupo 2, 3, cada um ele vai escolher um tipo e também foi mandado uma tabela de cabos também, as características de cada um dos cabos, em termos de corrente, dimensões, temperatura para 20 graus. Então a primeira coisa é você definir, que é o item 1, você definir qual é o cabo que foi escolhido para o seu grupo. Na sequência você vai calcular o quê? Calcular o valor de I utilizando as fórmulas da aula 4. Tá? Então foram passadas na aula 4. Esta fórmula foi passada aqui, então é este I que eu vou buscar. Como é que eu vou buscar esse I? Tenho que calcular os valores de QR, tenho que calcular o valor de QC e tenho que calcular o valor de QS. Tá? Isso é que vai justamente me dar aquele balanço em termos de potência que eu vou considerar, tanto de perda como também diretamente. Então o que eu quero? Eu quero o valor de I. Como é que eu vou buscar esses valores de QR, QC e QS? Na aula 4, essas fórmulas foram bem definidas. Então lá está exatamente como você deve calcular, ou melhor, o que são essas fórmulas. Então a questão de aplicar as fórmulas. Precisamos de um outro valor que é o valor de R. Então isso daqui é uma incógnita. Anteriormente, no texto do trabalho, estava escrito que esse fator de correção, eu teria que buscar um fator de correção a partir, já que a tabela de cabo só era fornecida em 20 graus, então eu precisaria, através de uma fórmula de correção, eu teria que definir qual seria a resistência para 40, 60 e 80 graus. O que eu fiz? Montei uma tabela, poupei vocês disso daí, tá? Então, sem recurso, teria que realmente fazer uma pesquisa em alguns livros da própria bibliografia. Então, mas eu poupei vocês, já forneci um valor de R, que é a resistência já corrigida do cabo para essas temperaturas, para 40, 60 e 80. Isso também está num arquivo que foi enviado. No mesmo arquivo que está lá a definição de grupo, na última atualização, foi passado também esses valores de resistência em função da temperatura. Lá, inclusive, tem até o próprio diâmetro do cabo. Deixar bem claro que o valor que está passado lá ele está em milímetros e as fórmulas, prestem atenção, pode ser que dê alguma diferença, parece que em algum grupo deu uma diferença muito grande. Por quê? Porque deve ter sido utilizado este valor, lá ele pede em metros. Tá? Então, voltem para aquela tabela dos cabos, e lá tem os mesmos valores, tem em metros e tem em milímetros também. Então, prestem atenção nas unidades que as fórmulas são solicitadas. Então, definido os valores de QR e valor de R, vou encontrar os valores de I. Esses valores de I eles vão ter que ser valores para 40, 60 e 80 graus. E também para as condições de fora de ponta e para a condição de ponta. Tá? Na sequência, do cálculo de I, fora de ponta e para condição de ponta, o que eu vou ter que trabalhar? Observar as considerações que temos lá no próprio trabalho, no texto do trabalho, existe a temperatura ambiente para essas duas condições. E também a velocidade do vento, que vocês vão precisar para calcular os valores de Q. Então, na folha de trabalho está escrito isso daí também, está definido lá. Por último, o que eu vou querer? A partir de todos esses dados calculados, vocês vão precisar montar o quê? Um gráfico. Que gráfico? Exatamente este gráfico aqui.
Esse gráfico é o que? É a corrente em função da temperatura, para a condição de ponta e para a condição de fora de ponta. Elas serão diferentes. Então aqui são as correntes que eu vou achar a partir do caso das temperaturas 40, 60 e 80 e faço esta composição. Então este é o gráfico, ela é uma parábola, como nós já conversamos, passei esse conteúdo lá durante a aula. Então montar o gráfico, pronto, está concluído o trabalho. Observem, nesse item 5 eu fiz questão de colocar os lembretes. Que lembretes são esses? Certo? Observar principalmente as unidades. Por quê? Porque senão você começa a ter grandezas fora das observadas no próprio exercício. E uma outra coisa, durante a realização do trabalho, observem também o exercício da aula 4. Tá? Lá ele vai estar definindo exatamente, pelo menos vai te dar também complementar esse roteiro que nós montamos. Eu acredito que com esses itens, pelo menos quase 100% de todas as dúvidas foram sanadas. Aí, no caso, vocês têm que pegar e fazer a aplicação dos valores na fórmula e todos os dados nós temos lá. Tá legal? Então, boa sorte lá. Eu acredito que com isso daí é totalmente necessário.